O Hades, ele é o deus do submundo, do reino dos mortos, e na mitologia romana ele é chamado de Plutão, ou Pluto, né? Também é chamado de deus da riqueza, porque possui todos os metais preciosos do planeta. Reside e governa o lugar mais sombrio da Terra, para onde vão as almas dos mortos. Dono de uma personalidade impiedosa, Hades era repugnante, insensível, monstruoso, e poucos tinham coragem de pronunciar seu nome. Assim, na mitologia grega, ele é considerado o mais temido dos deuses. Inclusive, aí na antiguidade, muitos não tinham nem a coragem de falar o seu nome. Eles temiam Hades. E os filhos de Hades são Zagreu, que é deus da religião órfica, Macária, que é a deusa da morte abençoada, Melinói, que é a deusa dos fantasmas, pesadelos e da loucura. Mas há uma contradição na mitologia grega que diz que Zagreu, na verdade, é filho de Zeus, que estuprou a filha enquanto ela dormia. Há, contudo, referências de Zagreu como um dos filhos de Hades, cujos poderes estão ligados à morte e o controle das almas. Lembra quando a gente viu lá em cima que Hades era responsável pelo reino, onde ali governava os juízes do inferno, onde tinha o Tártaro, os Campos Elíseos e os Campos Asfódelos, ou o Érebo mesmo, como dizem? Então, Hades era responsável por reinar tudo isso, ele era o líder supremo. Assim como Zeus reinava os céus, assim como Poseidon reinava os mares, Hades reinava o mundo inferior. Inclusive, se tratando de hierarquia e tudo mais, na minha opinião, é o reino mais bem organizado. A Héstia é a deusa sagrada do fogo, que foi muito respeitada pelos deuses e pelos mortais. Muitas vezes, ela também é representada como uma das deusas do Olimpo, os principais do panteão grego, que ali residiam, né? Muitas vezes, ela é substituída por Dionísio, e na mitologia romana, ela é chamada de Vesta. Se tratando da comparação dos dois, não há comparação, porque Dionísio é muito mais famoso do que ela. E ela não é tão comentada quanto ele. Ela poderia muito bem ser trocada por Hefesto, mas não foi. Como sabem, a Héstia é um dos 6 filhos de Rei Cronos, que foi engolida pelo seu pai ao nascer. Nunca saiu do Olimpo e prometeu que iria morrer virgem, embora tenha sido pedida em casamento por Poseidon e Apolo. Em uma ocasião, Príapo tentou seduzi-la, porém não teve sucesso. Nesse momento, ele se aproximou da deusa enquanto ela dormia, mas Helesponto fez barulho e alertou. Como nunca saiu do Olimpo, também jamais participou de nenhuma luta entre os deuses. Grato por sua lealdade, Zeus lhe ofereceu o primeiro sacrifício público. Este era um reconhecimento por ela ter protegido o Olimpo. Héstia foi amplamente adorada nas cidades gregas e, portanto, cada uma exibia um altar em sua homenagem. A arquitetura de seus templos era em forma circular, uma maneira de proteger os devotos. Já se tratando do Asclépio, que é o famoso deus da medicina, na mitologia romana ele é também chamado de Esculápio. E também Esculápio significa aquele cajado das cobras, né? Ele é o principal deus da medicina e a história diz que a bela Coronis, que é uma mortal, entregou-se ao deus Sol Apolo, tendo engravidado, mas casou-se com Istis, a quem havia sido prometida. Apolo matou Istis e sua irmã, Ártemis, matou Coronis. Antes que o corpo de Coronis fosse incinerado, Apolo roubou Asclépio e entregou aos cuidados de Cairon. Tem muita gente que chama o centauro de Cairon ou Quiron, isso não importa. Esse foi o responsável pela educação e criação do menino, que aprendeu todos os segredos da arte curativa com plantas medicinais. Quando cresceu, Asclépio tornou-se tão habilidoso que era capaz de ressuscitar os mortos. Preocupado com a despovoação do além e a ordem natural das coisas, Zeus, o principal deus do Olimpo, matou Asclépio com um raio. Mas em seu reconhecimento, levou-o aos céus e transformou em divindade. Sua mulher, Epione, acalmava a dor. Sua filha, Igéia, simbolizava a prevenção das doenças. Outra filha, Panaceia, simbolizava o tratamento das doenças. Seu único filho, Telésforo, simbolizava a convalescença.
Sempre que uma peste ou epidemia assolava uma região, os médicos saíam para matar as cobras, pois acreditavam que estes seres demoníacos eram as causadoras das doenças. Estando com a cobra enrolada em um bastão, Asclépio tem o domínio das doenças, curando seus pacientes. Com o tempo, a serpente no bastão de Asclépio tornou-se o símbolo da medicina, que é hoje. Enquanto a taça e a serpente de Gélia passava a simbolizar a farmácia. Segundo alguns autores, o grande Hipócrates é o 19º descendente e é o 20º a partir de Zeus. O avô de Hipócrates, também médico, chamava-se Hipócrates, mas nunca alcançou a fama daquele que tornou-se conhecido como o pai da medicina.